falar, né, tentar analisar a questão da genética espiritual. E tem uma parte que você fala que o esforço que eu estiver fazendo na carne, assim que eu for através das próximas oportunidades na carne, eu vou ter direito a pais superiores a mim, a me passar uma genética espiritual melhor do que a minha. Mas isso aí implica numa questão. Isso aí não é mérito, isso aí é um esforço próprio de cada pessoa para adquirir essa genética espiritual de um pai melhor do que eu. Isso é direito adquirido. Não é? Como eu tenho o dever adquirido de ir para um planeta inferior, se eu preferir, não é? Ou a minha evolução no negativo, certo? Evoluir no positivo. Eu sou força centrífuga no caso de homem, protegendo a força centrípeta que é o meu berço, entendeu? A força centrípeta é o meu berço. A força centrífuga é o meu desbravamento. Eu existo para desbravar o desconhecido. A mulher, evolutivamente falando, é superior ao homem. Certo? Mulher, não é fêmea não, tá? A mulher, evolutivamente falando, é superior ao homem. Só que ela é superior com o direito de gozar. Tudo que o homem fizer, ele tem que transferir para ela o que ele fez. Então a mulher, por exemplo, fica presa dentro do lar, que é o berço, para cuidar da prole, dos filhos. Mas paralelamente o homem, que é um desbravador lá fora, ele tem o dever, a obrigação de transferir para essa mulher à noite, enquanto os dois dormem, ele leva ela onde ele foi. Então o homem desbrava o pesado, desbrava as intempéries ambientais, onde o corpo de carne se sujeita à lei de causa e efeito da intempérie ambiental. Mas à noite o homem, mostrando para a mulher o que ele fez durante o dia, os dois estão isentos de intempéries. E é por isso que a mulher é mais delicada do que o homem, porque o homem precisa de energia superior para desbravar o caminho. E a mulher precisa de energia inferior externa para guardar a verdadeira energia dela para a multiplicação dos seres sob a responsabilidade dela. O certo hoje, num sistema como o nosso, é provisoriamente gerar um filho. Porque gerando um filho numa encarnação de uma mulher, ela tem tempo a dedicar para esse filho e paralelamente fazer o que ela gostaria de fazer. Porque na Terra todo mundo vive de saudade, entendeu? Certo? Nostalgia. Não fiz isso, não fiz aquilo, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo outro. Então nós temos que ter muito cuidado para que na próxima encarnação a gente não exagere no direito adquirido, usando até a exaustão coisas que a gente deveria usar com parcimônia, com ponderação, entendeu? Então quer dizer que a saudade aí é sempre denúncia de que estamos presos no passado. A saudade é carência existencial, onde nessa carência existencial eu não pude fazer o que eu gostaria de ter feito na encarnação anterior. Nessa eu quero fazer a porcentagem dessa e o tanto que eu deixei de fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado para não extrapolar o limite. Porque o meu corpo me fornece energia para eu fazer o que eu quiser. Mas se eu extrapolar, o meu corpo vai entrar em declive, entendeu? Deu mesmo?
Bom, então a nossa evolução atual depende de 3 sistemas nervosos, certo? Que é onde nós vamos entrar no chamado DNA. O que é o DNA? É a materialização do que eu sou. Isso aqui é DNA. De acordo? Os nossos químicos, biólogos encarregados dessa área, no grande amanhã eles terão a impressão da minha genética existencial por informações trazidas da minha mente para um pedaço de papel. Entendeu? Então, como a ciência ela define também o DNA de forma metafórica, falando que ele é um livro, não é isso? Isso. Bate com isso. Bate, é um livro. E os genes teriam as páginas, é isso? É o gene é filho do cromossomo. O DNA é o neto do cromossomo, entendeu? Cromossomo, gene, DNA. É no meu neto que eu me identifico, e não em mim mesmo. Olha por quê? Lembra-se que nós já trouxemos para vocês? Para eu evoluir avançando na minha felicidade, eu tenho que gerar um filho primeiro com essas características. Quando eu voltar como neto do meu filho, é que eu vou usufruir daquilo que eu quero. Lembram-se? Mesmo? É semelhante a uma torre de Hanoi. O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de conquista, só serve para mim se eu passar e o próximo gerar eu com aquela característica. Só serve para você se você primeiro gerar um filho com o que você quer. Que tem essa característica Que para tem essa passar para mim de característica. volta, porque eu só tenho no Exatamente. abstrato, eu ainda não tenho no concreto. Exatamente, mas depois a gente abre o leque aí. Sim, companheiro. Seria, por exemplo, a doença também, por exemplo, a avó da minha mãe teve a tese Uhum. A minha mãe, sendo neta dela, hoje ela tem. A doença também está ligada nessa questão. O neto é que vai ter. Seria isso, não? Olha, mais ou menos porque nós somos filhos da espécie. Aí é mais ou menos com essas características. Tá. Que a nossa encarnação na Terra é secundário hoje a manutenção das informações genéticas. É secundário. O principal é o aprendizado dentro da. Tá. Entendeu bem? Então hoje isso é secundário. Agora, à medida que nós formos evoluindo na vontade de melhora, nós vamos regressando ou retornando às nossas origens, porque somente nossas origens nos darão a possibilidade de nós enveredarmos para o caminho certo. Quais são nossas origens? Cada um de nós é multiplicação dos filhos de Jacó, viu? Abraão entrou sozinho, representando Deus. Isaac entrou sozinho, representando Jesus. Representando espiritualmente falando, e não materialmente falando, tá? E Jacó é a representação da futura humanidade. De acordo? Porque nós temos uma humanidade anterior a Jacó, muito anterior. Só que essa humanidade não está em jogo a melhora da nossa humanidade com relação à lei de causa e efeito. Porque todos os filhos de Jacó estavam debaixo da lei de causa e efeito. Os melhorzinhos, os 2 últimos, não é? José, que era filho da mulher mesmo de Jacó, e Benjamim, que era o caçulinha, certo? Benjamim representava a inteligência máxima, enquanto que José representava a razão máxima, que eu posso ter inteligência sem usar a razão, entendeu? Enquanto que a razão é obrigada a usar a inteligência, entendeu? Mas a inteligência ou a bondade necessariamente não tem a obrigação de usar a razão. Razão. Se o meu filho estiver errado, eu não perdoo ele, viu? Isso é a razão. Ah, mas dói, claro que dói.
Entendeu? Agora, bondade, que é o caso de Benjamin, né? Eu usando a bondade, eu adio a solução da vida, viu? Hoje na Terra, eu usando a bondade, eu adio a evolução da Terra. Nossa matéria que nós estamos estudando hoje é evolução. Então eu não posso ser bom. Agora eu vou dar de volta aquilo que eu receber de alguém que vale a pena, viu? Você está aí com a sua companheira, não é? Tem paciência com ela. Por quê? Porque o importante não é ela estar num período problemático. O importante é que quando você tinha problemas, ela supriu você. Então, ao invés de exigir o melhor da minha companheira, eu tenho que voltar o meu filme exigindo o ruim de mim mesmo, tolerando ela, viu? Mesmo? Eu tenho dúvida. Para mim, tolerar é a ruindade? É isso que eu queria entender. Não, minha querida. O que acontece é o seguinte: num planeta de provas e expiações, se tiver 50% já está bom demais. A maioria quer 100% vindo dos outros, mas não dá de retorno 100%, deu? Nós vivemos de migalhas, deu? Ou não? Pensa com calma, deu? A língua está coçando? Pode abrir. Não, porque tem aqui um tópico aqui em Mateus 12. Eu vi uma correlação com isso. 12, versículo? Versículo 32. E é assim: e se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há a perdoar. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Ou seja, traduzindo em miúdos, eu posso pecar contra o meu espírito, que eu não morro. Eu posso pecar contra o meu perispírito, que vai registrar. Mas eu não posso pecar contra o Espírito Santo, que é meu corpo de carne, que eu vou levar a bordoada. O meu corpo de carne é o meu chicote, deu? E ele vai definir o meu desejo dentro da intenção no íntimo que está sendo executado. Que é o fim da viagem do DNA. Então tem tudo a ver com isso aqui. Tudo a ver. Qualquer coisa de Jesus tem tudo a ver com a vida. Né? É onde a doutrina espírita deveria brilhar, não é? Transformando aí o Evangelho de Jesus numa verdadeira biblioteca. Entendeu? É o que está em João 21, 25, falando que tudo que Jesus fez não teria livros. Exatamente. Porque nós temos uma síntese, não é isso? O Evangelho, nós achamos ele mega, muito austero e tudo, mas ele ainda é uma síntese no que foi feito por Jesus aqui. Mas falta-nos capacidade interpretativa. Para termos capacidade interpretativa, o nosso cérebro de carne tem que ter mais do que 5% de potencial. Porque os habitantes da Terra, o máximo que eu tenho quase que certeza absoluta é ninguém avança além de 5%. De acordo? Que é uma vergonha. Porque depois de 20 séculos da vinda de Jesus, nós estamos atrofiando os neurônios do nosso cérebro. Viu? O que são os neurônios do nosso cérebro? É a biblioteca cósmica dentro do nosso crânio cerebral, viu? Está aqui dentro. A biblioteca cósmica está aqui dentro. Agora eu só uso no máximo 5%. Agora, se eu me desbravar, eu vou para um mundo, eu já vou usar no máximo 10%. Vou me desbravar mais ainda, vou para um mundo que eu vou desbravar 20%. Entendeu?
A menina está caladinha. Olha, ela fala. É que eu tenho que escutar mais o que perguntar hoje. Perguntei muito na quinta-feira. Mas aqui na Terra não tem jeito de desbravar. Aqui na Terra mais que 5%? Não. Não tem jeito? Não tem jeito. A não ser que você use a mediunidade, porque o amigo espiritual que intui você, ele tem uma possibilidade de no mínimo 40% além da sua capacidade neuronial. Ou seja, o que é a transmissão de um amigo espiritual? Ele cutuca o neurônio do cérebro do perispírito, que cutuca o neurônio do cérebro de carne. Então a gente fala coisa que a gente nem imagina que falou. De acordo? Então a gente avança aos 5% na mediunidade. Só que não é da gente, é do amigo espiritual que hipnotizou os neurônios do cérebro de carne, fazendo-os ser ativados por eles, não por mim mesmo, entendeu? E tem um aproveitamento disso depois que essa sensação passa para a pessoa? Claro que tem. Você não lê um livro que você gosta dele e você não norteia a sua vida a partir desse livro que você gostou? Esse é o aproveitamento. A energia do amigo espiritual fica, porque ele vai embora. Mas os princípios inteligentes que eu preciso vão ficar comigo. Então, Jesus, né? Então os médicos que trabalham com a mediunidade de uma forma mais consciente, depois de ter estudado, depois de ter aprendido a lidar com ela, isso gera um aproveitamento para ele? Com certeza. Jesus veio à Terra, foi embora. Nós matamos o corpo de carne de Jesus. Só que matamos o corpo de Jesus o corpo de carne de Jesus, mas ele veio para isso. Porque ele vindo, os princípios inteligentes dele nos apoquentam até hoje. Então, como eu não esqueço de Jesus, não é porque Jesus está me atormentando ou me mediunizando, não. Porque os princípios inteligentes da carne dele ficou. Entendeu? Teve algum outro além de Jesus aqui na Terra, reencarnado ou encarnado que seja, usando além de 5% como nós? O próprio Jesus ele não podia usar. Ele não pôde? Senão ele teria derrogado a lei. Entendeu? Então é uma lei aqui. É claro. Uma lei gravitacional, onde o peso atômico do planeta Terra corresponde à nossa capacidade intelectual de suporte. Porque se eu avançar aos 10%, meu cérebro de carne explode, porque ele não tem capacidade de retenção da velocidade atômica da minha capacidade de 10%, entendeu? Eu só posso fazer o que a estrutura física minha suportar. De acordo? Se o próprio Jesus não pôde usar, ele sofreu limitações depois que entrou no corpo? Sofreu limitações demais. Vê lá João 1. No princípio era o verbo. Deixou de ser. Verbo é ação. E o verbo estava com Deus. Deixou de estar. E o verbo era Deus. Deixou de ser. Entendeu? Ele cai no antissistema. Cai no antissistema. Deixou de ser o ser. Isso. Na carne. Ele está sujeito à carne. Nós estamos sujeitos à carne. Por isso é que a questão 25 é um tesouro. Eu tenho que modificar a minha carne para eu me beneficiar daquilo que eu me construí melhor. Se eu não melhorar a minha carne, o que adianta de 1 a 10 eu ser 10? E a minha carne de 1 a 10 ser 5? A carne, então, nada mais é do que um computador. A carne nada mais é do que um computador. Esse computador, melhor computador. Isso. Quanto mais... nós já somos operadores capacitados para melhor. Com certeza. Mas a mente é o programa. A mente é o programa. E nós somos os hackers. Nós somos os hackers. Isso aqui eu estou apoiando porque eu ouço falar em hack, mas ó... Não é rato mesmo, é hack. Essa matéria já é primitiva para a gente, passada pelo espiritual? Com certeza. Total certeza. Assim embaixo. Essa matéria nossa já é primitiva. Essa matéria já é primitiva. Porque eu sofro por qualquer coisa
que outro que é boçal nem sabe que está sofrendo. À medida que eu avanço na velocidade mental, eu me sacrifico no campo biológico. O metabolismo do campo biológico não acompanha a velocidade dos neurônios do meu cérebro, não acompanhando, os glóbulos vermelhos com oxigênio custam chegar lá. Custando a chegar lá, eu começo a riar, dar sono, eu nem sei porquê, entendeu? Mesmo? Então, Mateus 26, 41, fala, portanto, orai e vigiai para que não caia em tentação. Isso. Pois o Espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca. É pobre. É pobre, mas o meu corpo é que manda em mim. Para eu melhorar o meu DNA, a minha genética espiritual, nós ainda vamos falar sobre isso, não é? Para eu melhorar a minha genética espiritual, eu tenho que melhorar primeiro a minha genética biológica. Então ela tem que intelectualizar a carne. Tem que intelectualizar a carne. Porque o que é intelectualizar? Isso. O que é? É o único aparelho com que eu posso operar. É a sua evolução. Eu sei fazer, mas sem ele eu não faço. A sua evolução não vai além dele. Tem que gerar uma responsabilidade na gente com o corpo. Você tem que ser vitoriosa no campo biológico para fazer jus à vitória futura no campo psíquico. Isso passando geneticamente da idade. Isso. Ou seja, você tem que gerar um filho com aquilo que você pensa, para esse filho depois gerar você, entendeu? Você não se autogera. E sem escravizar esse filho. E sem com certeza. Não, eu estou julgando ele fora. Isso. Zé, uma dúvida aqui que eu tive. Esse assunto evolução é muita informação. Se vocês quiserem, em outra ocasião, a gente continua, viu? Certo? Por exemplo, o metabolismo físico, biológico, o perispírito sendo cópia do biológico, teria um metabolismo também? Não, é ao contrário. O campo biológico é filho do perispírito. O perispírito é a matriz. Correto. Mas isso eu estou falando porque eu vi na forma de desencarne, né? Porque essa é a cópia que estava aqui, que eu conheço, que eu fiz. Ah, não, isso aí é quando volta o filme. Isso. Porque você desencarnando, você volta a ser perispírito. Sem alma, deu? Sem alma. Levou. Um projeto de espírito. Correto. Mas eu quero saber se mesmo o metabolismo biológico, qual a diferença se tem um metabolismo perispírito? Calma lá. O metabolismo biológico é filho do seu pai e da sua mãe. Quem determina o seu tempo de vida é o seu pai e sua mãe, e não você. Você pode encurtar ou adiar a sua morte. Mas você tem um teor de capacidade X energética, onde essa capacidade energética dependeu do seu pai e da sua mãe. Pai carregou você com as informações perispirituais suas. Mãe forneceu a matéria-prima. Quem fabrica o seu corpo é você e não sua mãe. Só me deram material. A sua mãe só lhe deu o material. Correto, mas eu quero entender o mecanismo. Esse mecanismo de órgãos, de tudo. O do perispírito é diferente? Não, mesma coisa. Aqui Você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, seu estômago. Seu estômago, o estômago do perispírito, já está lançado um projétil mental, onde os princípios inteligentes do estômago do perispírito viajam por uma ponte, onde essa ponte chamada cordão umbilical, não é, ou placenta, que é mais ou menos a mesma coisa, não é? Essa ponte chamada cordão umbilical, vão as informações do estômago do perispírito para o estômago do corpo de carne. Essas informações do estômago do perispírito são informações psíquicas que vão atrair
princípios inteligentes que só têm evolução até o estômago de carne para poder tomar posse do estômago de carne. Deu que é difícil? Sempre tem a correlação. Sempre tem correlação. Lembra-se, quando uma pessoa desencarna, não vem expedições espirituais para cortar o cordão de prata? O que é o cordão de prata? É a linha de conexão entre o perispírito e o corpo de carne, em todas as áreas. Aquele tubinho, que é o cordão de prata, dentro dele tem 50 trilhões de fiozinhos infinitesimais ocos, onde nesses tubinhos infinitesimais corre, no oco do tubinho, correm as informações psíquicas do perispírito. O perispírito é a materialização do pensamento do espírito. Não é o corpo de carne que materializa o espírito, viu? Então tem um pacto de lá para cá e um daqui para lá. Com certeza. Onde hoje é preciso desligar o cordão de prata. Amanhã eu não estarei preso no campo biológico. Porque hoje eu estou preso no campo biológico. É o espírito preso na vontade que gerou o pensamento, que gerou o perispírito, que gerou o corpo de carne. Deu? Isso falando grosseiramente, porque é muito mais coisa. Não é? Certo? Espírito, vontade e pensamento pertence ao espírito. Corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo de carne pertence à Terra, viu? Então são 4 pertencentes à Terra e 3 pertencentes ao plano espiritual. Espírito, vontade e pensamento pertence ao plano espiritual. Corpo de carne, perispírito, duplo etérico e campo biológico, o corpo de carne, pertence à Terra. Subiu do centro da Terra. Deu? Está claro? Qualquer manifestação no corpo físico, então, primeiro tem que haver uma manifestação química no perispírito. Com certeza, senão não tem jeito. Certo? Então o corpo mental aí já começa a materialização, vamos dizer assim, do pensamento. Já começa a materialização do pensamento. Então quando Freud fala que o corpo físico é o que se pode ver da mente, e a mente é o que não pode ver no corpo Com certeza, com certeza. Corpo mental. Por que eu tenho um corpo mental? No perispírito, um departamento no cérebro do perispírito. Isso é que é o corpo mental, um departamento no cérebro do perispírito. Por que eu tenho corpo mental? Porque eu não tenho capacidade evolutiva de reter átomos para cuidarem dessas informações. Está dando? Aí o corpo mental faz isso. Tudo é atômico, certo? O que é a genética, o seu trâmite, não é? Genética biológica é meu corpo de carne, filho da Terra. Genética psíquica é meu corpo perispiritual, intermediário entre a Terra e o céu. E genética espiritual é o que eu sou, entendeu? O meu perispírito pertence à Terra. De acordo? Quando eu for para um planeta superior, vai o mesmo perispírito, só que reajustável, com fusíveis, entre aspas, né? Porque aí não tem uma informação melhor, com fusíveis, onde esses fusíveis terão uma amperagem capaz de suportar a velocidade do planeta que eu irei. Entendeu? Se eu for para um planeta superior, tem que aumentar a capacidade de amperes. Não é? A potência elétrica minha. Elétrica, por incrível que pareça. Não é? Se eu for para um plano inferior, não precisa mudar a amperagem. Só que eu vou ter carga elétrica em excesso. Essa carga elétrica em excesso vai me dar poderes de pensar além de, num ambiente aquém de, entendeu? Tá claro?
É difícil. E Vocês a querem aura? aprender direito? É por aí A mesmo. aura entra nisso aí. Hein? A aura é um filtro. A aura, como é que entra nisso tudo aí que você fala? Nosso corpo de carne é composto de 10.000 quatrilhões de átomos. A aura, ela tem englobada nela 10.000 quatrilhões de átomos que circulam em torno de nosso corpo de carne, atraídos por uma atração irresistível, onde nessa atração irresistível, os que estão circulando lá de fora estão esperando os átomos do lado de dentro morrer ou enfraquecer para eles tomarem o lugar deles. Se eu estiver bem, a minha aura é linda, limpa. Por quê? Porque eu liberto os átomos, eles circulam na velocidade deles. Se eu estiver mal, nervoso, deprimido, defasado, doente, eu me contraio, certo? Que é a tal de implosão e a tal de explosão. Explosão produz luz, implosão produz trevas, deu? Tá claro? Então quer dizer que então a aura pode ser um filtro, Isso, não é isso? Controlador isso. de princípios inteligentes você substitui no meu corpo, de acordo com o que a minha mente Estiver pensando. pensando, cultuando, Isso. desejando. Agora, não é a aura que me controla, sou eu que controlo a aura. Isso. E ela que me denuncia para mim. É ela que me denuncia. Se eu sou um espírito simpático ou antipático. Se vale a pena ou se pode se aproximar ou se deve sair correndo. Entendeu? Isso a gente pode falar que é um choque de aura, quando a pessoa não tem afinidade, que tem afinidade? Olha, as auras não interferem entre si, mas a informação calórica da minha aura vai interferir na interpretação do outro espírito, entendeu? Informação calórica. Quanto maior a velocidade, o desprendimento do meu pensamento, mais depressa os átomos se atritam em contraparte do centro atômico do planeta Terra. De acordo? O que é a felicidade ao pé da letra? Eu não cabo dentro de mim. O meu espaço físico é pouco para tanta energia de alegria e felicidade de mim mesmo. É porque eu estou viajando em tamanha felicidade que o meu corpo de carne não foi construído para isso, entendeu? Gera uma energia diferente. Gera uma energia que atrita com a energia que o seu pai e sua mãe forneceram. Atrita. Mas isso não Pode atrapalha. E Mas isso não atrapalha. isso produz felicidade. Porque quanto mais depressa você viajar mentalmente, mais você esquece as pedras no caminho que são seu corpo. Entendeu? Mas você passa por cima delas. Certa feita, foi lá nos primórdios do formigueiro, um amigo espiritual nos falou que a verdadeira felicidade é quando você estiver sentindo feliz e não souber a causa. Isso é. Com certeza. Né? Agora, por que você não sabe a causa? Porque você não é deste mundo. Nenhum de nós é deste mundo. Ela já é inerente. Já é inerente, né? E costuma mesmo a gente sentir isso. Né? É porque ele falou também, ele foi mais além ainda, que ele falou assim, ó, se você se sente feliz porque o outro te dá, lembra que o outro pode sumir. E aí, como é que sua felicidade vai ser concreta? Eu cito sempre você e ela que vocês estão os únicos que estão aqui acompanhados, né? Se você está ansioso, nervoso, neurastênico, abatido, antes de você entrar na sua casa, esfrega bem os pés no chão, certo? E pensa assim, o meu mau humor vai ficar lá fora, entendeu? E aí você entra na sua casa como sendo um outro homem, você vai ficar leve, descansado, você vai esquecer das tribulações do dia
não é? E vai enxergar na sua companheira uma aura veloz, viu? Limpa. Né? Agora, se você não sacode a poeira, tem um versículo de Jesus que fala isso, parece que é Mateus 10, não tenho certeza não, que ele manda os discípulos, né? Se você vai com sua paz, eles tiveram sua guerra, bata a poeira da sua sandália, isso mesmo. siga o seu caminho. Com certeza. Então, o que acontece? Eu preciso exercitar a reestruturação existencial em mim, fazendo com que, apesar do meu campo biológico estar no inferno, eu estou no céu. Entendeu? Porque o meu pensamento não tem nada a ver com o chão que a gente pisa. Levando isso para o campo da natureza humana, a natureza masculina tem mais dificuldade de lidar com essa solução do que a natureza feminina? A natureza feminina é o sentimento que espera. A natureza humana é uma razão irracional que tem pressa, entendeu? Este é o erro, Este é o erro existencial. É a razão irracional que tem pressa. Entendeu? O que é usar uma razão na irracionalidade? É voltar ao reino animal, entendeu? Esse é o desafio meu. Agora, por que eu volto ao reino animal? Com muita facilidade. Não é porque o animal mora em mim, mas é porque eu ainda não saí da habitação animal. Entendeu? Essa relação entre a extrema sensibilidade com a extrema racionalidade entre o homem e a mulher é uma questão de... É bom para a gente evoluir? É o caminho. Um caminha por um lado, o outro caminha por outro. Mas se você tiver... É complicado de andar junto. Volta o filme da sua programação existencial. Se você tiver o melhor marido do mundo, ou você se acomoda, ou você se estraga, ou você abusa dele. Ou não? Não tem outro jeito, não tem ninguém que consegue fazer bom uso disso, não? Nós estamos aqui estudando, é para isso, é para mudar o uso. Porque nós não sabemos usar a vida. Na condição de amigos é mais fácil? Na condição de amigos não há um envolvimento direto. Porque na condição de amigos ele está na casa dele, você está na sua casa. Enquanto que você só descobre o verdadeiro amigo você dormindo com ele. Porque você dormindo com ele, você está recebendo a energia dele. De acordo? Trocando, aí garota, trocando princípios inteligentes. Certo? Aí esse envolvimento tem que ter um casamento entre a razão e o sentimento. Isso. Porque a cabeça do sexo masculino pensa de um jeito e o feminino pensa de outro. Mas isso aí é que é o certo para eu aprender a viver. Não é? Você já ouviu falar que tanto o homem quanto a mulher tem uma genética, onde nessa genética tem 50% de feminino e 50% de masculino? Isso pode até ser no homem e na mulher? A hora a gente é mulher, a gente é homem, não é? Esse 50% é porque o homem tem 50% de sentimento adormecido na genética dele. Sentimento adormecido. Mas tem 50% de razão preponderando, ativa. E a mulher é ao contrário. Ela tem 50% de sentimento acordado e 50% de razão adormecida. A mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Porque os dois são 0.0. São os cavalos. Acordando passa a ser 0.1. Quando você acordar, sendo 0.1, você está pronta para atrair a alma gêmea, que nem sempre é o mesmo homem. Não importa, porque o que importa não é o homem que usa a mulher, não é a mulher que usa o homem, mas o que importa é os dois abastecerem o espírito dos dois com a energia que é sede de um e de outro.
A mulher precisa do homem por causa da razão, não por causa do homem. O homem precisa da mulher não por causa do corpo da mulher, mas por causa do sentimento, entendeu? Entenderam mesmo? Cada ano está difícil. E quando em cima dessa estrutura existe sentimento, existe uma admiração, um gostar, isso já é positivo? Se existe o gostar é porque a criatura está começando a ser ajuizada, certo? Porque enquanto falta juízo, eu quero para mim. Só que havendo juízo, eu quero para mim. Mas eu vou dar para o outro o que ele precisa e quer. Porque o que estraga os seres humanos é: eu quero gozar. Está errado. O certo é eu querer fazer que ela goze. Para ela querer me amar a tal plenitude que ela vai querer que eu goze, entendeu? Ela vai fazer melhor para mim. Isso. Ficando entendido que o que eu estou falando de gozo é o gozo sexual mesmo. Porque enquanto eu não sublimar o gozo sexual, eu estou longe de enveredar pela estrada do gozo espiritual, entendeu? Mesmo? Beleza. Então vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É que eu me... Com 16 anos você pode tudo. Eu tô com 14. Ah, então melhor ainda. Então pode mais Eu que ainda. tenho 16. Foi um milagre, então, você com 2 anos gerar uma menina dessa. É, né? Isaac, Nilo, Jacó, Maria. No século XV, era a Idade Média e era uma, como chamavam de época das trevas. E naquela época eles não estudavam, não faziam nada para evoluir. Havia evolução naquela época? Ou eles só reencarnavam o tempo inteiro? Não havia. Eles estavam se preparando para quando Kardec viesse ter base para poder entender Kardec. Porque ninguém entende do 0 ao 1000, não. Do 0 tem que entender o 1, aí evolui, tem que entender o 2 até chegar no 1000. Entendeu? Então, o século XV foi base para o século XX. A Igreja Católica foi base para o Espiritismo. Sem a Igreja Católica, nós jamais entraríamos no Espiritismo, por incrível que pareça. Entendeu? Em outra ocasião, se vocês quiserem, a gente abre o leque. Entendeu? Tudo tem a razão e o porquê, né? Isso, não é? A Igreja Católica fez muita gente pensar. Isso. Pois é. Fez muita gente pensar. E pensando, a pessoa aprendeu a fazer isso. E se preparou para a doutrina espírita. Para entender certas coisas depois. É como a tese do protestantismo, né? Graças a Deus que eles existem. Porque se não fossem eles, não haveria possibilidade de saturar-se alguém lá e querer cá, viu? Porque ninguém viaja do nada ao Espiritismo, não. A base do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, é a Igreja Católica, não é? Depois da Igreja Católica nós tivemos o Umbandismo, não é? Que é uma ponte que liga a Igreja Católica à manutenção da fé, porque os excluídos da época não podiam frequentar a Igreja Católica. Não sei se vocês sabem disso. Outras não podiam, já gerou outras. Isso. Então, o umbandismo é uma Igreja Católica em paralelo, viu? Deu, né? Aí, o protestantismo é a conscientização do tal de Martinho Lutero, vendo que a Igreja Católica usava os prosélitos para levar vantagem e não para ensinar a eles a serem filhos de Deus. Então Martinho Lutero veio com a grandiosidade do protestantismo. Os Estados Unidos da América do Norte era para ser o país guia da humanidade. Por quê? Porque todos os protestantes que habitavam a Inglaterra saíram da Inglaterra
para poder construir a América do Norte dos Estados Unidos. Com que finalidade? Para dar vida à ideia maravilhosa do Martim Lutero, que protestou contra a Igreja Católica. Só que com a morte dele, os católicos reencarnando e vendo no protestantismo uma boa fonte de renda, deu. Deu com as burnadas. Deu com os burnadas. Deu bem. Quer dizer... Então, a síntese da coisa de Martim Lutero, então, quando você fala, né, a gente vê por um lado mais interessante. A ideia de Martim Lutero realmente ela é boa. Ela é ótima. Essa história, É boa, não é realmente ótima. é boa mesmo. É aí ótimo. o que aconteceu? Ele afastou da ideia, deixou para que desse manutenção e os reencarnantes católicos deturpou, porque eles já sabiam tirar vantagem. Ele saiu da Igreja Católica sem deixar o catolicismo, mas criando uma ideia paralela, E eles sem já sabiam usurpar ser a ignorância comunistas. dos prosélitos. Viu? E aí distorceu do jeito Distorceu que de ficou lá pior dos do que a Igreja Estados Católica, Unidos, viu? de lá dos Estados Unidos se favoreceu o trem comunista. Exatamente. Mas totalmente Exatamente. doente. Isso. Fez uma promiscuidade Tirou do o capitalismo e realmente se protestante. convidando É. nós temos É. na sociedade. Os Estados Unidos deveria ser o representante de Deus na Terra, porque os israelitas falharam, viu? Entendeu? Então quer dizer que nesse processo aí, todos nós, antes de chegarmos, né, ao topo da conscientização espiritual, nós temos que nos espiritualizarmos Aí. nessas experiências que você Isso. citou aí, religiosamente falando. Exatamente. Ou seja, o espiritismo jamais existiria se não existisse opções piores, viu? Porque é do pior que eu vou ao melhor. É porque a base da Eu só quero experiência sair do é. que é ruim. É isso. Do que é bom, eu não quero sair. Exatamente. Eu tenho que ter experiência. Experiência é como digo. E é onde a doutrina espírita, se não mudar a tese, vai ser um futuro Vai falhar, protestantismo Vai falhar. com reunião de mediunidades. Reunião mediúnica. E eu pensei nisso hoje. Que bom. Que bom. Mas eu vejo, sabe, no fundo eu vejo uma luz no fim do túnel com a geração está entrando no espiritismo. Com A certeza. turma que está entrando no espiritismo, eu falo para o pessoal mais novo mesmo, tem uma cabeça diferente, já vem com carga diferente dos que vieram e já estão aqui mais velhos. Os meninos pensam de uma forma bem diferente. Com certeza. A turminha se ficar bem, a turminha se for bem orientada, e eles, aproveitando essa inteligência deles a favor deles mesmo, vai ser uma beleza mesmo. Vai ter que tomar um Deus, né? É muita coisa para explicar. Todo mundo quer Deus, né? E não pensam no principal. Deus está disponível e é grátis, é 0,800, não custa nada. Agora eu tenho que fazer jus ao nível de Deus. Para eu fazer jus ao nível de Deus, eu tenho que modificar a minha genética espiritual. Para modificar a genética espiritual, eu tenho que consertar a genética psíquica. Para consertar a genética psíquica, eu tenho que praticar na genética biológica, viu? Esse assunto é lindo. Talvez hoje não dê tempo a gente concluir. Certo? Eu vou bem devagarinho porque é para registrar em vocês. O Eles já processo. têm DNA modificado? Desculpa. Eles já têm, o pessoal mais novo, um DNA modificado? Esse pessoal, se tiver o DNA espiritual, a genética espiritual mais avançada, é porque o plano espiritual sabe que o planeta Terra está entrando em esgotamento existencial. Foram eles que modificaram, não nós, os pais que passamos? Não nós. Nós somos rebeldes demais. Quer dizer, o plano espiritual, que a gente chama de superior, está do lado de lá, vendo as besteiras que a gente Eles faz. podem mexer no nosso DNA? Não, eles não podem mexer no nosso. Mas se eu me modificar, reestruturando o meu conceito de vida, eu mudo. Só que eu mudo numa genética inferior.
Então ele tem que dar um empurrãozinho. Para dar um empurrãozinho, esses filhos de hoje é que serão nossos pais amanhã. Entendeu? São os tais índios. São os tais índios, mas eu prefiro não entrar por este caminho, não. Certo? Porque um espírito superior não precisa ter cor, precisa sair da cor. Porque o nosso estágio evolutivo está aprisionado na cor. Porque o nosso preconceito é por prisão na cor. Entendeu? Porque no dia que eu souber corretamente viver, eu quero aumentar a velocidade do meu pensamento para sair da cor. 7. Espírito, não é? Pensamento, luz, cor, som e inércia. Deu? Se não deu o 7 é porque está faltando algum aí. Vocês me pegaram isso? Vontade, Pensamento, que é velocidade. luz, cor, Som e inércia. inércia. Isso. Deu certo. A inércia é o fundo dos oceanos. Por quê? Porque o fundo dos oceanos é o depósito de matéria-prima para eu me construir. Entendeu? Então por isso que vem a involução. Na involução. Aí depois você. Evolução. Evolução. Então queda e revolta. Revoltar, voltar ao quê? Na queda é a força centrífuga do princípio inteligente abandonado, entre aspas. Na evolução é a subida do princípio inteligente se reencontrando na matéria. Entendeu? É o que Pietro Baldi fala do MCC. Movimento, centralização, Velocidade. cinética. E a evolução é o MDC, movimento de descentralização cinética. É a subida para a luz. É isso aí? Perfeito. Tá vendo? Tá muito difícil, não, Cristina? Mas, essa genética espiritual, para já termos ela já de fato, direito nosso, entendeu? Ela já é o princípio para a encarnação ou é o final da etapa das 3 encarnações? É o final da etapa das 3 encarnações. Então, no início, quando eu encarno a primeira vez, eu não proposta. tenho ela ainda de fato. Não, é proposta. No segundo, Você ainda tem não. ela, só que Segundo. adormecida. Quando você se propõe a mudar, você tenta despertá-la num corpo de carne melhorado. Nesse corpo de carne melhorado, paralelamente você vai sofrer as tentações de tudo que você desejou fazer e não fez. Para ver se você quer regressar à Terra ou voltar ao sistema da capela. Porque o sistema da capela hoje é uma proposta de melhoria na Terra e não lá na capela, deu? Entendi. Onde na Terra eu vou ser um capelino estrangeiro, porque Jesus foi um estrangeiro na Terra, deu? Então, essa encarnação de Jesus, a gente poderia dizer que ele estava concretizando de fato essa genética dele ou já estava pronto? Não, ele já estava pronto. Então foi só um. Ele desceu por misericórdia, com duas finalidades. Finalidade número 1, desvincular-se de nós. Ele estava vinculado a nós. Nós éramos princípios inteligentes dos corpos de carne quando ele passou por esse estágio evolutivo. Deu? Deu. Segunda proposta, deixar a marca registrada dele para nos apoquentar. Então eu estou buscando me regenerar, não é porque eu acordei, mas é porque ele me propiciou acordar, entendeu? Porque o superior é que me ajuda, se eu quiser. Então esse vínculo, esse desvincular, dá sentido também ao sofrimento que ele passou aqui. O sofrimento que ele passou. Ele se desvinculou de nós. Então ele cessou a dor consciencial dele. Então seria a chapa assim que precisava tirar, era a gente mesmo. Ele nos vendo sofrer, onde ele estava, ele sofria. Então quando o Criador
entre aspas, né? Porque a gente não sabe como é que é a programação lá, né? Quando o Criador, ele pediu um voluntário para encarnar aqui na Terra, para ser morto, ele se ofereceu. É como o Judas Iscariotes é um herói para Deus. Hitler é um herói para Deus. E é um bárbaro para nós. Por quê? Porque eu não aceito me incomodarem. E Hitler não incomodou a humanidade. Viu? Esse problemão todo lá no Japão. Por que está acontecendo isso se é um povo honesto, trabalhador, dinâmico, estudado, inteligente? É porque eu existo para usar esses potenciais para o bem geral e não para um grupamento, um clã que se isolou. Deu? Aquilo tudo que eles conquistaram com a cultura deles, a disciplina, a educação, a forma de mudar, eles têm que, de uma forma ou de outra, exteriorizar isso para o mundo. Espiritualizar. Eles são realmente fechados. São fechados. A migração sempre acontece, podemos dizer, um fim providencial para que essa cultura, exatamente, ao não querer se misturar conosco, ele nos atraiu. Exatamente. Porque os japoneses, até que saem do Japão e são descendentes de japoneses, nem esses são bem-vindos. Nem esses são bem-vindos. Nem são os decassetes, nem eles são bem-vindos. Exatamente. Na crise, eles são mandados embora. Isso. Não é? Faz sentido. Não faz sentido ter coisa. Nós tivemos os egípcios, né? Foi a terceira humanidade mais evoluída que entrou na Terra. Primeiro a Lemúria, depois a Atlântida, depois os egípcios. A ralé do Egito que ficou, se ramificou uma parte na China e outra parte na Índia. Entendeu? A ralé que ficou, foram. Isso. E mesmo ralé mais evoluídos que a gente. Mais evoluídos que a gente. Ficaram na Índia e na China? É porque na Índia eles tinham o ideal voltado para o sobrenatural, certo? Sobrenatural. E na Índia eles tinham o ideal voltado para o fechamento Na China. deles lá. Não é? Eles têm um muro lá que levou, parece que 30 anos, né? Para ser construído, né? Não é? Tanto que tem Confúcio, que é extremamente uma pessoa que leva tudo para o lado do homem, da antroposofia, né? E já na Índia, os maiores místicos, né? Que estavam lá, que leva tudo o extremo da espiritualidade. São dois extremos, historicamente falando, bem acentuados. Na Índia eles esperam em alguém. Nós não existimos para esperar em ninguém. Esse alguém é que espera em nós. Entendeu? O que é que vocês fazem da inteligência de vocês? Só vocês poderão solucionar esse problema. Se não for usado, mas a gente mesmo pode estar jogando fora. Isso. Como nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, eu tenho que usar para mim mesmo. Só que para eu usar para mim mesmo, eu tenho que deixar a raiz para dar continuidade. Porque eu vim para cá, para a Terra, usurpei os corpos dos primatas. Agora eu tenho que devolver para os primatas aquilo que eu usurpei. Então eu tenho que deixar a minha inteligência no meu lugar, deu? Para eu poder seguir viagem com a inteligência que eu tinha e perdi. Deu mais ou menos? Eu tenho aí que entra o desbravamento no desconhecido, né? Isso, eu tenho a coragem mesmo de errar e tudo, mas eu desbravei, eu fui por meio de experiência. Quem busca. No dogmatismo fechado. Isso. Quem busca é mais importante do que quem espera. Quem espera dá prejuízo a Deus. E quem busca lucra em si mesmo, sem dar prejuízo a Deus. Se tudo que eu tenho, eu de fato consegui passar para alguém, tira essa questão do desinteresse pessoal, passar mesmo, eu deixei a minha inteligência? Você tem que passar para alguém direto e não indireto.
Faça o bem no trajeto que você caminhar. Isso. Faça o bem. Indistintamente. Indistintamente. Nada de família, de Isso, filho, nada de pai, família e de nada, filho. Nada disso. Eu sei. Porque família e filhos são os nossos contraditores. São os Certo? que podem nos desmoralizar. As considerações. Agradecemos a vocês. Noutra ocasião a gente continua. Não falamos nada sobre genética espiritual. Tem muita coisa para falar. Na próxima encontro, se quiser, nós vamos falar especialmente só nesse ângulo até concluir. Beleza. Um espaço de tempo dá.